Senhoras, senhores e outros, hoje vamos falar sobre o Drake. Eu não acho que alguém como ele precisa de introdução e explicação sobre quem é e o que fez durante a carreira, mas para manter a formalidade e igualdade entre músicos que eu menciono no canal, eu posso começar afirmando que o moço Aubrey Drake Graham é disparado um dos maiores artistas da indústria musical contemporânea ao redor do mundo. O poder desse cara em mover milhões, se não até frequentemente bilhões de streams, visualizações e engajamento em seus projetos é algo simplesmente aterrorizante. Se o Drake um dia lançasse no Spotify um áudio dele dormindo, eu chuto que esse negócio conseguiria, no mínimo, em um dia ruim, 50 milhões de streams. Mas caso você já tenha se esquecido, nesse canal nós falamos, discutimos e apreciamos música, e não números. E ao meu ver, toda essa relevância e fama do Drake veio com custos pesados, onde atualmente ele vive em um ritmo de lançamentos que basicamente requer dele um projeto novo a cada ano. E gente, não importa o quão grande você é na indústria, isso é sim um ritmo difícil. E simultaneamente eu vejo com decepção que isso veio acompanhado de uma queda frequente e drástica de qualidade. No mundo da música, nós já vivenciamos vários Drakes em atividade. Já se foram os dias do Drake raiz no R&B na época do Take Care, não temos mais o Drake super focado no rap propriamente dito, como vimos no If You're Reading This It's Too Late, ou até no meu LP favorito dele, o Nothing Was The Same. Não se trata mais do Drake dançante pop do Views ou Scorpion, muito menos do Drake super espalhado do More Life. Ao invés disso, temos, na minha opinião, o Drake tiozão do trap, visto no Certified Lover Boy, temos aquela vertente horrível dele no mundo da música eletrônica, e por fim, uma leve brisa de rap sério na colaboração dele com o 21 Savage. Olha, gente, eu sei que tem muitos tipos de fãs dele que adoram e entraram em diferentes eras do seu trabalho, mas com todo respeito, falando sobre qualidade e não números, você tem que ser muito maluco para legitimamente acreditar que o Drake se encontra no melhor período sonoro dele. Esse questionamento tá longe de ser algo novo, e por mais que no passado os hits titânicos dele conseguiam dar uma segurada nessas pontas, eu estou observando que ultimamente cada vez mais pessoas, mesmo fora das bolhas dos nerds de música, estão percebendo essa fatiga, essa seca de ideias e qualidade nos lançamentos recentes do Drake. Sem dúvida, as constantes tretas e polêmicas que ele se envolve com outros artistas contribuem com isso, inclusive até aqui no Brasil isso é pior ainda, considerando o histórico bem conturbado que o Drake tem com o nosso público, mas no fim isso não aparece abalar muito a fábrica musical viva que ele se tornou, e com esse novo álbum a linha de montagem segue firme. Então, como de costume, like, se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e vamos responder umas dúvidas. Drake, mais um dia de trabalho. Será que esse novo lançamento é só mais uma prova de que você pode lançar o que você quiser que vai dar certo? Ou será que já não tá na hora de desacelerar e repensar um pouco a situação onde você tá? É isso que vamos conferir. Bom, o projeto em questão, como vocês já devem saber, é o For All The Dogs. E só por possuir o nome do Drake embaixo do seu título, esse já tá direcionado para ser um dos principais lançamentos de 2023 na indústria musical. E no aguardo desse LP, muitas discussões foram iniciadas acerca de qual estilo do Aubrey nós iríamos ouvir nesse novo capítulo. Alguns chutaram no Drake prosseguindo com o foco no rap que foi apresentado no Her Loss, outros acreditavam em o Drake de retorno às raízes, voltando pro estilo de R&B da época do Take Care, mas depois de ouvir o projeto, ao meu ver, o que temos é um Drake no meio termo entre essas duas propostas. Mas não se enganem, senhoras, senhores e outros, porque isso não quer dizer que isso tudo é uma fusão do melhor dos dois mundos. Na verdade, pelo contrário, eu descreveria esse LP como uma união dos pontos mais fracos que o Drake tem para oferecer nesses dois campos. Mas vamos com calma para a tracklist. Virginia Beach é uma abertura legal pro projeto, felizmente a habilidade de boa introdução do Drake segue praticamente na balada, os longos sintetizadores com samples vocais distorcidos do Frank Ocean de fundo criam uma atmosfera bonita e pensativa pra música, os versos são decentes, mas o refrão em particular consegue casar bem com essa produção, soando até levemente psicodélico nessa parte. Mas já na segunda track, nós nos deparamos com um problema que vai ser extremamente recorrente no For All The Dogs, que é o Aubrey sendo incapaz de segurar o microfone por conta própria e dependendo do talento das colaborações pra salvar ele. Amen é o primeiro momento onde vemos o Drake sendo incrivelmente ofuscado pelo feat, que nesse caso é mais uma participação do Teasel Touchdown, o homem que está em todos os álbuns de 2023. O vocal simples, mas emocionante dele combina bem com a composição minimalista, focada principalmente nas notas agudas de piano, mas o verso único do Drake é bem chatinho e básico. I Don't Give a Fuck é uma das minhas favoritas do projeto, mas isso é literalmente só por causa da personalidade do Yeat e a produção meio influenciada por Rage do BNX. A gente já sabe que essa dupla tende a funcionar muito bem junta, e felizmente esse é o caso nessa track. Só que o problema, ou vantagem, é que mais uma vez a parte do próprio Drake é super descartável, atuando só como um peso pra vibe animada que é passada pra gente. Em 7969 Santa, mais uma vez a conclusão melódica do Sr. Touchdown rouba completamente a cena, dando um pouco de vida e energia muito necessárias pra essa track, e até chegar nessa parte é um verdadeiro vazio de conteúdo ou qualquer coisa interessante. A situação ficou tão complicada que até o sample rapidinho do Chief Keef nessa parte pra mim soa mais chamativa que o Drake. E First Person Shooter é talvez o maior exemplo do álbum inteiro do Drake ficando na
sombra de outro artista. Por um lado, J. Cole mostra um verso denso com reflexões interessantes sobre a posição dele e de seus companheiros na indústria, inclusive até hypando o status do Drake de uma forma mais eficiente que o próprio Drake. E por outro lado, temos um verso do Aubrey que começa com ele imitando Cardi e toda a segunda parte da faixa só com ele no microfone. Sendo justo, eu acho que sim, essa é uma das melhores do LP, mas não deixa de ser bem frustrante ver essa tendência e diferença de qualidade como algo tão constante no projeto. E você pode até achar que tudo isso é um exagero da minha parte, mas vendo os momentos que realmente abrem espaço para ele, é tangível o vácuo de ideias que cerca o Drake. Calling For You a princípio tinha um som legal, com a batida mais agressiva e o baixo distorcido, mas é muito difícil levar isso a sério com o Aubrey mais uma vez se pagando de pegador e super sensual, inclusive puxando umas linhas super questionáveis no meio do verso dele. Só que por alguma razão eles acharam que seria uma boa ideia colocar um interlúdio de quase 1 minuto e meio com uma mina aleatória reclamando de um assento no avião. A galera do Genius achou que isso era pra ser uma sátira do Pusha T, mas pelo amor de Deus, cara, musicalmente o que a faixa tem a ganhar com isso? Esse skitzinho só torna uma track meio legalzinha em algo insuportável pra chegar até o fim. Eu acho que uma vantagem nisso é que pelo menos você não perde muito se pular o final, já que a participação do 21 Savage ficou super genérica e preguiçosa. Fear of Heights é uma música super entediante que aparentemente é pra ser uma leve diss track pro Pusha T de novo e pra Rihanna na primeira parte. É tenso levar isso a sério quando a produção soa sem inspiração e o Drake só consegue puxar linhas como essa aqui. Sim, o sexo era mediano com você, sim, eu sou anti porque já tô cheio de você, ok, eu sou a tia tipo a irmã do seu papai, tia como uma foto em família. Nem William Shakespeare nem Machado de Assis conseguiriam entender o que diabos o Drake quis dizer aí. As coisas não melhoram chegando na Daylight, que sonoramente também é muito monótona. O segundo verso dele é uma grande aula sobre dedicação e bastante esforço na hora da escrita de rimas, e no fim a gente recebe um trecho rápido de um mini verso do filho do Drake, e mano, tadinho do Adonis, merecia ter estreado em uma faixa melhor que essa. O coitado nem recebeu o crédito do feat dele na música. Se eu fosse ele, processava o Drake. Try Our Best é mais uma track super chata e sem nada acontecendo, a não ser o Aubrey sendo dramático. De cabeça eu não consigo diferenciar essa faixa da Drill Up Castle, a não ser talvez por aquela ponte no começo onde o próprio Drake parece estar prestes a dormir no microfone. E claro, Slime You Out, que é o single principal do For All The Dogs, já é uma música que eu comentei no passado e deixei bem claro que eu não sou exatamente um grande fã dela. É mais uma faixa cansativa e sonolenta que não tem conteúdo suficiente para justificar mais de 5 minutos de duração, nem a voz bonita da SZA consegue salvar essa música, e pra piorar, chega o Drake cantando linhas horrorosas pra ela, como a inesquecível "Te chicoteei e te acorrentei como escravos americanos". Essa sem dúvida é uma linha com o DNA do Drake em cada letra dela. Em contrapartida, Bahamas Promises é um caso raro dentro do projeto, porque é legitimamente um momento interessante da tracklist, é uma das mais direcionadas pro R&B contemporâneo, e por mais que o canto do Drake não é lá grandes coisas, pelo menos combina com o instrumental que tem uma pegada bonita de lounge, com um piano e uma batida bem leve e sutil. O mesmo meio que vale em uma proposta diferente para What Would Pluto Do, onde a produção do Bolt traz um diferencial gigantesco para essa música, puxando uma melodia principal de piano bem inspiradora e levemente heróica. E claro, impossível esquecer da faixa que basicamente carrega todo o setor final do LP, a Rich Baby Daddy. O refrão é meio questionável, mas fora isso, é um dos momentos de maior energia no For All The Dogs inteiro. A galera na produção conseguiu elaborar uma batida aceleradinha super animada que fica muito bonita com as notas atmosféricas e viajadas de sintetizadores no fundo. Os feats da Sexy Red e principalmente da SZA ficaram legais e bonitos, e aqui vemos uma rara performance do Drake que realmente soa engajado e bem inserido na atmosfera da música. Rich Baby Daddy tá sendo bem recebida pela comunidade e de fato merece bastante esse clamor. Pra mim foi um momento de luz no marasmo do álbum. Mas seguindo para o fim, Members Only tem uma batida lenta com um tom meio satisfatório e uns efeitos etéreos de fundo, além de uma participação legal do Party Next Door. Eu acho que poderia ser um hit bom se estivesse em um conjunto mais breve e fácil de escutar, mas considerando que ela tá bem no meio do álbum, infelizmente ela acaba sendo só mais combustível pra sonolência do LP, e a mesma lógica pode ser aplicada na 8am in Charlotte, que tem uma produção legal influenciada por jazz rap, e o Drake até traz umas linhas e referências divertidas com rimas e vocabulário mais complexos, e sinceramente teria sido muito mais interessante um projeto dedicado a esse tipo de som, ao contrário do trap e R&B genéricos dele, mas tudo bem, apreciamos o pouco que temos. Em All The Parties, nem o refrão do Chief Keef consegue soprar vida nesse som, e eu tenho quase certeza que em um certo ponto até a batida chega a desistir da música e só desaparece. E não, pessoal, na minha opinião o Drake não tem talento nem carisma o suficiente para carregar a faixa só com a voz dele. Gently é literalmente um reggaeton genérico do Bad Bunny, é super básico e sem graça, mas comparado ao resto, eu aceito um pouquinho mais de ritmo animado e dançante para trazer mais energia pro LP. Another Late Night tem umas melodias legais de fundo, mas eu acredito que o Lil Yachty fez um trabalho muito melhor com o Drake, só ficando na
produção mesmo. Away From Home também é ok e tem uma baseline principal divertida, seria muito melhor com uma duração reduzida, e Polar Opposites é a conclusão do For All The Dogs, com o Drake cantando sobre um relacionamento complicado que resulta nele acusando ela de ser bipolar. Um final chato e anticlimático, mas de acordo com a vibe geral do álbum. Mas enfim, senhoras, senhores e outros, infelizmente pra mim esse lançamento é apenas uma continuação das tendências de qualidade que marcaram os últimos projetos do Drake. É um álbum incrivelmente cansativo, entediante, monótono, entupido de skips, descartes e filler, e simplesmente não justifica 1h30 de duração. A produção e composição não trazem nenhuma ideia nova, e mesmo seus poucos momentos de ápice já estão sendo feitos na autoria de outros artistas e de um modo muito superior também, e legitimamente me assusta ver aquela lista absurda com mais de 50 produtores e mais de 90 escritores e compositores, com pessoas realmente talentosas no meio disso tudo, mas que no fim resulta em pelo menos 3/4 do projeto final soando vazio e sonolento. E fora isso, o Drake segue como um cantor medíocre, usa flows chatos ou levemente copiados de outras pessoas, e só traz os mesmos temas reciclados de fama e relacionamentos que já ouvimos em repetição durante anos. É assustador pensar que esse é o mesmo cara que já lançou coisas como Nothing Was The Same, Take Care ou More Life. E antes que alguém me venha com senhoria, você só quer que o Drake viva do passado, eu já vou te adiantar. Não, cara, eu só quero que o Drake lance qualquer coisa que não me faça querer dormir. Por cagada ele consegue acertar às vezes, e acredite ou não, mas eu não acho que esse é o pior álbum dele, mas com certeza fica no top 5 dos piores. Por fim, creio que um certo paralelo pode ser traçado com o CLB, que foi um projeto super hypado, fez números absurdos, mas seu principal legado foi ser aquele álbum que ficou na sombra de outro lançamento que também tinha suas falhas, mas era muito superior. For All The Dogs é um projeto super hypado que vai fazer números absurdos, mas pra mim tá encaminhado pra repetir a história e ser mais um álbum do Drake que ficou na sombra de outro lançamento que também tem suas falhas, mas é muito superior. Mas fechando esse negócio, For All The Dogs é um LP arrastado, maçante, que pra cada acerto mostra 10 outros erros. Não é um projeto essencial pra sua vida, as minhas músicas favoritas aqui foram I Don't Give A Fuck, Rich Baby Daddy, Virginia Beach, 8am in Charlotte e What Would Pluto Do. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu cortaria Calling For You, Fear of Heights, Daylight, Slime You Out, Tried Our Best, Drew Picasso, All The Parties e Polar Opposites. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para For All The Dogs, de 0 a 10 eu dou um 3,50, beleza? Pra mim é um álbum ruim, sonolento e infelizmente previsível. Então é isso mesmo, lembrem-se que tudo aqui é só minha opinião, até a próxima e falou!